Deus me deu uma palavra para ministrar para vocês, né? Uma noite de avivamento, uma noite profética. Então o Senhor me deu uma palavra para ministrar para vocês. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 42, a partir do verso 1. E nós já vamos ler. Na verdade, Rafa, quando nós estávamos aqui adorando o Senhor, Ele me deu uma visão com você e com a sua esposa, né? Há alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos. Quanto tempo vocês estão aqui, nesse espaço? 11 meses, então faz sentido. Então, há 4 anos atrás, acredito que vocês estavam aí passando o ápice da crise, né? E transição ministerial de quando o Senhor trouxe vocês para cá, né? E o Senhor mostrou vocês num lugar pequeno, um lugar apertado, né? E Deus me mostrou muito as lágrimas de vocês, orando por algo que vocês vivem hoje, mas que vocês não imaginavam que poderiam viver, né? Então, o Senhor me deu essa palavra, eu vou ministrar obviamente para vocês, e com toda certeza vai aí absorver toda a igreja que o Senhor colocou para vocês liderarem, amém? Então a palavra de Deus, ela diz assim: eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, não fará ouvir na praça sua voz, não esmagará a cana quebrada, e nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito, não desanimará, nem será esmagado, até que se estabeleça na terra a justiça. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu acredito que quando Deus olhou para Matão, Deus ele olhou para um casal que iria amar essa cidade, queria amar essas pessoas. Por que eu digo isso para vocês? Porque eu passei por uma crise ministerial muito séria logo que eu me mudei para Bauru. Eu era de Marília, né? Lá eu ajudava o pastor na supervisão das igrejas, né, que nós temos plantadas. Nós temos 27 igrejas plantadas, 4 delas no Japão. E quando nós estávamos no Japão, Deus tinha dado uma palavra sobre aquelas igrejas que nós liderávamos lá, que o Senhor não as fazia prosperar, porque aquele povo, eles não foram para o Japão porque eles amavam o Japão. Eles foram para o Japão por aquilo que o Japão poderia oferecer para eles. Eles foram para o Japão porque o Japão trazia benefícios para eles, a nível de emprego, de trabalho, de dinheiro, de recursos, de aquisição. E quando nós falamos de ministério, nós entendemos que o menor alvo que uma igreja pode ter, quando ela está estabelecida em algum lugar, é a cidade que ela está enraizada. Se uma igreja ela não entende que ela vai estar inserida e enraizada em uma cidade, para influenciar e transformar e abençoar aquela cidade, aquela igreja é sem propósito, né? Um dos meus mentores, o doutor Elias Dantas, ele diz assim para pastores: pastor, como você sabe se a sua igreja é relevante ou não na cidade que você está inserido? Arranque ela do dia para a noite da cidade. Na semana seguinte, as pessoas vão se lembrar que naquele lugar tinha uma igreja? Então, nós precisamos começar a refletir sobre. E aqui nós estamos falando de uma cidade, e nós estamos falando de uma igreja que está em ascensão, e nós estamos falando de algo que o Senhor está para liberar sobre a cidade. Então nós precisamos entender como começaram os grandes avivamentos. Eu vou citar 2 aqui por causa do tempo, mas 2 avivamentos que eu sou apaixonado. O primeiro deles aconteceu na Inglaterra em 1739,
onde um grupo de jovens se reuniam para orar nos intervalos e após as aulas na faculdade de Oxford, né? Os irmãos Wesley. Eles se reuniam para orar e eles oravam para o Espírito Santo visitar a Inglaterra, visitar ali, né, a cidade que eles estavam inseridos. Por quê? Porque nesse momento a Inglaterra ela estava moralmente destruída, ela estava descredibilizada, ela estava em crise política, e a França, por sua vez, estava na sua ascensão com a famosa Revolução Francesa. Eu acredito que todos vocês lembram na época da escola que nós aprendemos sobre isso, lembram? E a França tinha jurado à Inglaterra de um grande derramamento de sangue. E Napoleão já tinha se dirigido para as ilhas, né, inglesas, a fim de tomar o poder na Inglaterra. Só que ele não contava que esses jovens tinham começado a se reunir para orar, e orar por um derramamento do Espírito Santo sobre a Inglaterra. Que eles oravam por uma manifestação e uma visitação de Deus na Inglaterra, onde infelizmente no momento, as igrejas estavam cheias de pessoas vazias, pessoas que não temiam a Deus, pastores que não acreditavam no que eles estavam pregando para o povo, abrindo uma série de concessões e pecados, a fim de conseguir poder e conseguir riquezas. Acontece que, em 1739, no mês de dezembro, o Espírito Santo de Deus decide atender a oração desses jovens. E o Espírito Santo visita a Inglaterra de uma maneira tão poderosa, e é isso que às vezes as pessoas que participam de igrejas não entendem. Quando nós oramos por avivamento, que nem eu estou vendo vocês fazerem aqui, nós não estamos orando para que nós tenhamos algumas experiências no nosso culto. Nós não estamos orando para que nós tenhamos algumas curas, ou libertação, ou salvação no nosso culto, para que nós tenhamos experiências, sentimos alguns arrepios e fluímos em alguns dons entre nós mesmos. Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando que Deus ele dá a graça, como em tantas outras vezes, que pelo poder do seu Espírito, Ele usa a igreja para influenciar e fazer prosperar todas as esferas de uma sociedade. E quando o Espírito Santo ele visita a Inglaterra, nessa faculdade, a Inglaterra experimenta, primeiro, um livramento. Napoleão ele desiste de atacar a Inglaterra. Depois eles têm um arrependimento de milhares de pessoas e uma conversão em massa, ou seja, as pessoas começam a entregar as vidas para Jesus. Depois nós temos o quê? Uma revolução e revitalização das igrejas da Inglaterra. Depois nós temos a Inglaterra caminhando de uma maneira intensa no poder aquisitivo econômico, e até hoje a moeda inglesa se mantém no poder, segundo os historiadores e teólogos estudiosos, por causa da visitação do Espírito Santo sobre elas. A ciência hoje na Inglaterra é fruto de ter os maiores e melhores medicamentos do mercado em vários nichos de doenças. Por quê? Porque são pessoas formadas em faculdade cristã. Afinal, Oxford é uma faculdade cristã. Então nós começamos a ver que a Inglaterra, ela se posiciona economicamente, a nível de saúde, a nível acadêmico, a nível de qualidade de vida, primordialmente nos primeiros lugares, depois que ela foi visitada pelo Espírito Santo. Então, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque nós estamos falando que Deus, Ele pode, Ele não só pode, Ele busca aqueles que estão procurando e buscando a sua manifestação. Para quê?
para que Ele faça acontecer outra vez, novamente, no lugar onde nós estamos inseridos. O que isso significa? Se eu e você não entendermos que nós estamos em um lugar que Deus nos plantou e intercedemos para que Ele visite esse lugar, quem vai fazer isso por nós? Se vocês não intercederem, buscarem, se desesperarem, se arrependerem, jejuarem pela visitação do Espírito Santo em Matão, quem vai fazer isso por vocês? Então comece a pensar que quando Deus olha para Matão, Ele pensa: eu vou colocar alguém que vai amar essa cidade. Alguém que vai estar disposto a criar raízes nessa cidade. Porque quando falamos de avivamento, não estamos falando de itinerância. Quando nós recebemos um evangelista, um pregador, um apóstolo, que ele passa pela cidade, ele vai pregar. Os sinais, os prodígios acompanham ele. Pessoas vão se converter, é verdade. Mas acontece que no dia seguinte ele vai embora. E quem vai ficar em Matão? Entende? Então, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de pessoas que estão dispostas a gastar a sua vida naquele lugar. Nós estamos falando de pessoas que estão dispostas a amar e dar a sua vida por aquele lugar, por aquelas pessoas, para que aqueles problemas sociais sejam sanados, para que aquela cidade prospere, para que tenha saúde na cidade, para que tenha educação na cidade, para que tenha justiça na cidade. Tudo isso é fruto de um avivamento. Agora, é verdade que Deus ele usa os cristãos para trazer esse despertamento. Primeiro em nós, depois a partir de nós. Então veja, aqui nós falamos de um grupo de jovens que se reuniam, mas vocês podem falar: pastor, tem muito jovem em Matão? Bastante? Olha só, tem muito jovem em Matão. A maior parte dos avivamentos que aconteceram, Deus começou a fazer no meio dos jovens. Evans Robert, no país de Gales, ele começou a trabalhar nas minas de carvão quando ele tinha 7 anos de idade. E ele saía do carvão, das minas, e quando ele saía à tarde, não dava tempo dele ir tomar banho na casa dele, ele ia para os cultos e para as reuniões de oração, todo sujo de carvão. Imagina você trabalhar nas minas de carvão o dia inteiro e ir para o culto direto. Mas por que ele fazia isso? Porque ele falava assim: quem sabe não é hoje que o Espírito Santo vai nos ouvir e vai responder às nossas orações. E ele ia, e ele ia, e ele ia, até que um dia o Senhor olhou para aquele garoto cheio de carvão e falou: é hoje que eu vou responder a sua oração. E Evans Robert sozinho ganhou mais de 100 mil pessoas em 6 meses no país de Gales para Jesus. E foi propulsor de tantos outros avivamentos. Mas veja, quando nós começamos, Rafa, nessa transição, nessa crise que eu tive lá em Bauru, por que eu tive essa crise? Porque Deus tinha me mandado se mudar para Bauru. Mas nesse mesmo tempo eu tinha tido uma proposta. Eu tinha um amigo meu que estava pastoreando na Alemanha, em Frankfurt. E eu tinha recebido uma proposta para pastorear em Oslo, na Noruega. E eu falei: Deus, mas eu vou fazer o que em Bauru? Eu não conheço ninguém em Bauru. Eu não tenho família em Bauru. Eu não tenho nada em Bauru.
que eu vou fazer naquela cidade? E não diferente de Matão, o que as pessoas falavam da cidade de Bauru? Ah, lá é um cemitério de pastores. Eu já vi tanta gente enterrar um ministério lá, naquela cidade lá, ninguém quer nada com nada não. As pessoas não querem saber de buscar a Deus não. E aí eu falava, Deus, eu vou fazer o que naquela cidade? E eu me mudei em obediência, mas meio contrariado. Até que um dia o Senhor falou assim, se você não aprender a amar essa cidade, nada vai acontecer. Você precisa amar e chorar por essa cidade. Jesus não fez isso por Jerusalém? Ele não chorou por Jerusalém? Ele não amou Jerusalém? Então observa que, e era desesperador, eu falava, Deus, mas como é que eu vou amar essa cidade? E foi sendo gerado em oração. Até quando um dia o Senhor colocou no meu coração e da minha esposa e falou assim, Marília faz parte da história de vocês, porque vocês nasceram lá. Mas hoje vocês estão enraizados nessa cidade. Eu escolhi vocês para essa cidade. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque Deus, talvez você não entenda isso, mas Deus começou a fazer algo em Matão. Deus começou a fazer algo em Matão quando Ele pediu para que vocês se mudassem para cá. Entenda, as coisas não começaram há 11 meses atrás. Veja, as coisas de Deus, quando a gente enxerga, elas já estão grandes, na verdade, mas elas começam pequenininhas. Então, na verdade, hoje, muitas pessoas que são de Matão, olham aqui para a esquina que vocês estão e falam, nossa, Deus está fazendo algo aqui em Matão. Não, Deus Ele continua fazendo, porque Ele já começou, desde lá atrás, quando Ele movimentou pessoas, para que o que está acontecendo hoje fosse possível. Agora veja, nós estamos falando de um tempo onde, pós-pandemia, muitas pessoas estão quebradas. E aqui quebradas nós podemos enumerar em vários sentidos: financeiro, emocionalmente, saúde. Várias pessoas ficaram com sequelas, problemas emocionais, crises, fobias, dívidas, perderam entes queridos e estão enlutados, e aquele luto que parece não ter fim. Mas observe que o que Deus começou a fazer aqui, Deus Ele nunca é pego de surpresa. Por que vocês acham que Deus deu um espaço desse para vocês logo após a pandemia? Por quê? Porque Ele diz que o servo que Ele iria escolher, Ele não iria esmagar a cana que estava quebrada. E Ele também não iria apagar o pavio que estava fumegando. O que quer dizer isso? Quer dizer que muitas pessoas iriam chegar e chegarão, pessoas que estão quebradas, pessoas que estão desiludidas, pessoas que estão sem visão de futuro, pessoas que estão ali olhando a vida pelo retrovisor, falando, nossa, era tão bom antes disso, era tão bom antes de passarmos por isso, era tão bom antes de sofrermos tudo isso. Ei, mas ainda tem vida, ainda está soltando fumacinha, e o texto diz que Ele não enviaria alguém que acabaria de matar. Ou seja, vocês estão em um lugar que o Senhor trouxe para essa cidade, um lugar de restauração. Ou seja, aqueles que chegarão quebrados serão restaurados. Aqueles que chegam fumaciando, pastor, e o fumaciando? Sabe quando você se converte, Quantas pessoas aqui têm mais de 20 anos de conversão? Levanta a mão. Mais de 10 anos de conversão. Tem alguém aí mais de 10 anos de conversão? Olha só, mais da metade do auditório. Mas sabe quando às vezes aquele fogo do primeiro amor, aquela paixão do primeiro amor, dá aquela enfraquecida na chama? Você sabe que tem uma fumaça lá, mas você não consegue ver mais o fogo?
Tem um cristão aí, tem um discípulo de Jesus aí, mas está daquele jeito, né? Soltando uma fumacinha. Mas o Senhor trouxe vocês para um lugar onde Ele restauraria a chama do fogo, da paixão pelo primeiro amor outra vez, e Ele faz outra vez. Quando o Senhor Ele cria lugares desse tipo, Ele está nos mostrando que Ele tem um compromisso com a cidade. Eu não conheço a história de Matão, eu não conheço, mas eu acredito muito que Matão, nesse momento, nós temos que entender algo. São 80 mil pessoas, aproximadamente 80 mil pessoas. Então, nós temos que entender que vocês aqui não podem ser um parâmetro para o resto da cidade. Por quê? Muitos que se achegaram, que ainda não foram restaurados, estão num processo de restauração. Muitos que chegaram só com a fumaça do pavio, já voltou a enxergar a chama crescendo de novo. Só que essa não é uma razão pela qual nós podemos ficar tranquilos. Por quê? Porque existe pelo menos 75 mil pessoas aqui nessa cidade, vizinhos de vocês, estudam com vocês, trabalham com vocês ou para vocês, ou vocês trabalham para eles, que estão na condicional do texto, quebrados e fumaceando. Mas o texto ele é tão categórico e ele é tão eficaz para o que vocês estão vivendo aqui, porque a equipe de louvor pode subir? Pode já? Se vocês puderem ficar aqui já, por favor. O texto diz que depois que o Senhor escolhe, Ele vai pôr do Espírito dele sobre vocês, e Ele já fez isso. Só que Ele diz que vocês não vão esmagar a cana que está quebrada. E por que eu falo isso para vocês? Pastor, mas qual que é a ideia disso, gente? Quem trabalha com plantação, aqui vocês trabalham, eu estava vindo para cá, eu vi que tem bastante plantação, inclusive de cana. Para que serve cana quebrada? Para dar de ração para boi, é ou não é? Tem alguma outra finalidade, depois que ela está picada e quebrada já? Não tem. O bagaço da cana, o coquinho da cana, o que tem de útil nisso? Mas Deus fala assim, mesmo que parecer a cana quebrada, que não tem utilidade nenhuma, esse servo que eu escolhi, ele não vai esmagar. Depois que você acende a vela, o paviozinho, e se assopra ele ali, já está bem no toquinho da vela assim, está só saindo aquela fumacinha. Para que serve aquilo lá? Observa que Deus está falando de coisas inúteis, que não tem mais serventia para nada. Mas Ele está falando assim, Ele não vai esmagar. E Ele não vai terminar de apagar. Por quê? Porque Ele vai promulgar a justiça. Ele vai trazer vida outra vez. Isso é avivamento. Ele vai fazer queimar onde já queimou uma vez. Ele vai fazer ser uma plantação forte e poderosa que já aconteceu outra vez. Então, quando ele diz isso, tem um teste. E o teste é que, para que você consiga fazer com os outros, você precisa primeiro passar para que Deus faça com você. E o texto diz assim, ele não será desanimado, ou ele não desanimará, ele não perderá o seu ânimo,
ele não perderá o seu ânimo. E quando eu vi essa visão de vocês em um lugar pequeno, chorando pela cidade, pelo ministério e também por vocês, eu vejo que foi um tempo difícil, um tempo de escassez. Mas eu vi o Senhor preservando o ânimo de vocês. Porque se nesse momento, nessa estação de teste, vocês se desanimassem, vocês não poderiam animar os outros. E o texto continua, o texto diz assim: não será esmagado esse meu servo. Por quê? Porque ele também não vai esmagar os outros quando chegarem na situação em que ele estava. E o Senhor preservou vocês quebrados, mas não esmagados. Sofrendo, mas o ânimo ainda estava lá. Ainda tinha fumaça. E ele diz, por causa da fidelidade. Ou em algumas versões, com fidelidade. O que significa isso? Significa que às vezes nós passamos por situações difíceis, mas não passamos com fidelidade. Passamos murmurando, passamos reclamando, passamos abrindo concessão, passamos às vezes descontando em coisas ilícitas, mas sem fidelidade. E o texto diz, com fidelidade. O Senhor encontrou fidelidade na trajetória de vocês. E aí ele resolveu visitar a fidelidade de vocês. Quando Deus visita a fidelidade de alguém, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a ser destravadas. Ou seja, coisas que o homem não consegue explicar começam a acontecer. Por quê? Porque Deus escolheu o servo dele. Vamos fazer, não temos dinheiro, mas já fizemos e pagamos, não sei como, acontece. Não dá para fazer, porque nós temos um problema assim, um problema assado, um problema da... Onde estão os problemas? Já aconteceu. Ou seja, vocês estão em um lugar onde o Senhor resolveu abrir os céus. Comunidade Viver. Observem que o Senhor, Ele conduz essa história desde muito tempo. Mas chega um momento onde o texto diz que ele não precisou ir para as praças, ele não precisou. Por quê? Porque o Senhor o guardou, o pegou pela mão e o exultou. Ou seja, o Senhor resolveu mostrar o que ele fez. Ele mostra o que ele fez para a cidade. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque talvez ainda não tinha caído a ficha, mas isso não tem problema, porque o texto continua e o texto diz assim: eu farei de você um mediador da aliança com o povo, e você trará luz para os gentios. Você vai abrir os olhos dos cegos, e você vai tirar os prisioneiros cativos, e você também vai tirar eles do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém, e nem a minha glória, e nem a minha honra. Então observe o que Deus está fazendo. Deus, Ele presenteou a cidade.
Aí você pode perguntar, por quê? Eu não sei. Quando Deus escolhe, Ele escolhe. Não dá para a gente escolher por Ele, não é verdade? Mas a grande questão é que Deus, Ele não trabalha com coincidência. Se Ele não trabalha com coincidência, por que será que Ele escolheu vocês para estarem aqui antes dos 75 mil que estão lá fora? Por que Ele quis que vocês estivessem aqui? Se Deus não trabalha com coincidência, qual que era a diferença de Deus de falar assim, ó, essa fileira aqui não vai chegar no início, vai ficar lá com os outros 75 mil. Eu vou pegar outras pessoas para preencher essa fileira agora no começo. Vamos deixar essa mais para o final. Deus pode fazer qualquer coisa, pode ou não pode? Agora nós temos que tentar entender pelo menos o porquê Ele está fazendo aquilo naquele momento. Por que Ele escolheu vocês primeiro? É porque, mesmo Ele não precisando, Ele está dando a oportunidade de vocês não somente participarem, mas ajudarem a construir o que Ele começou a fazer. Vocês acreditam que Deus se move hoje ou não? Vocês acreditam que Deus, Ele movimenta céus e terras para trazer aquilo que Ele precisa que nós enxerguemos? Então veja, Deus, Ele começa a fazer algo em Matão. Deus, Ele começa a movimentar pessoas em Matão. Deus começa a abrir os seus olhos, para que você pudesse enxergar o que Ele estava fazendo. E Ele te traz. Eu fico pensando, Deus escolhendo a gente, porque fala a verdade, a gente é tão falho, não é verdade? A gente é tão limitado, mas Ele olha e fala, mas eu estou escolhendo você. É você que eu estou escolhendo. É para esse tempo que eu estou escolhendo. Eu estou movimentando. Mas obviamente nós aprendemos que o Espírito Santo ele é muito cavalheiro. E ele jamais vai obrigar você a fazer ou a reagir a algo. Diferente do diabo, né? O diabo a gente dá a mão, ele já puxa logo o braço inteiro, já tenta pegar sua perna também, não é assim? Mas o Espírito Santo, ele é cavalheiro, ele espera você se entregar. Ele espera você se entregar. Eu acredito que Deus, ele vai fazer com que o que está aqui dentro nessa noite seja transbordado. É como se vocês tivessem depositado, mas está tudo ali ainda, tudo guardadinho, depositado. Mas é como se o Espírito Santo pegasse mais uma porção que não cabe ali, ele sabe que não cabe. E essa é a intenção dele, ele vai simplesmente, e aí o que vocês têm vai ser transbordado. Quando uma igreja transborda, a cidade é abençoada. A cidade é iluminada. E o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer transbordar. E você estar aqui hoje não é um acaso.
Talvez hoje ainda você tenha um pavio que não está tão aceso. Talvez ainda tenha alguns pedaços quebrados. Talvez ainda tenha algumas coisas que precisam ser restauradas. Eu vejo como se o Senhor acelerasse esse processo na sua vida. Acelerasse esse processo na sua vida. Por quê? Porque Ele quer fazer aqui em Matão. Ele escolheu esse tempo. Ele escolheu essa casa. Ele escolheu você. Ele escolheu vocês para que vocês possam simplesmente serem os agentes de transformação que Ele vai fazer varrer essa cidade com o poder dEle. Aquele que começou a fazer a boa obra na sua vida, Ele é fiel e justo para completar. Ele não se atrasa e nem se adianta, Ele chega no momento certo e oportuno. E Ele trouxe para Matão, na noite de hoje, Ele inicia um momento oportuno. Ele inicia um momento onde a obra será completa, será plena na sua vida. E você vai fazer parte do transbordar dessa comunidade. E o Evangelho, antes de tocar a cidade, ele toca uma igreja. E obviamente nós representamos a igreja de Cristo. E Ele vai nos tocar. E nós tocaremos a cidade. Deus vai abrir os olhos da cidade para que eles possam ver e contemplar o que o Senhor está fazendo nesse lugar.